Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa de revisões 2024.1. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Henrique Aguiar e na aula de hoje nós vamos trabalhar com concepção de estrutura de concreto armado. Os nossos objetivos de aprendizagem são conhecer os principais elementos estruturais, analisar o caminho das cargas em uma estrutura de concreto armado e conhecer os sistemas estruturais em concreto armado. Então, o que são elementos estruturais? Né? Vamos imaginar que uma estrutura ela consiste, numa série de elementos individuais, como a gente pode observar aqui nas imagens. Né? A gente tem aqui alguns pilares, lajes, alguns elementos maiores, como uma viga-parede. Né? Então, uma série de elementos individuais, e esses elementos eles vão interagir, entre si, de modo que todos os carregamentos a que essa estrutura está submetida, esses elementos venham a resistir, e transferir para outros elementos estruturais até esse carregamento chegar na fundação, certo? E por conta disso, por existirem vários carregamentos, então nós temos aí o peso próprio da estrutura, a ação, a movimentação de pessoas, a movimentação de veículos, ação de vento, variação de temperatura. Então existe uma série de carregamentos e, obviamente, esses carregamentos eles vão atuar de uma forma diferente, em alguns determinados elementos. Então, alguns elementos vão estar submetidos a carregamentos maiores, outros um pouco menos, e isso faz com que a gente necessite, de uma estrutura que vai possuir ali diversos elementos com vários formatos, com vários tamanhos. E para isso a gente precisa classificar esses elementos estruturais. Então, dentre as classificações, a primeira que nós temos são os elementos lineares, ou também chamados de elementos de barras. Então, nesses elementos, uma das dimensões, que é o comprimento da barra, ela é muito maior, então ela é relativamente grande em relação às outras duas dimensões transversais, sendo estas da mesma ordem de grandeza entre si. Então a gente tem o comprimento da barra, muito maior do que as dimensões da seção transversal, do que a largura, e do que a espessura desse elemento. Então nós temos como principais exemplos, de elementos de barra, elementos lineares, são os pilares. Então a altura do pilar ela é muito maior, do que as dimensões da seção transversal. Tá? E as vigas também, o comprimento da viga ele é muito maior, do que as dimensões da sua seção transversal. Ok? Aqui nós temos o exemplo de uma viga, então observe que o comprimento L, tá? Ele é maior aqui, a 3 vezes, os valores de B, que seria a espessura ou a largura da viga, e H, que seria a altura da seção transversal da viga, certo? Nós temos alguns outros exemplos, de elementos lineares, como é o caso de cabos, de pontes e viadutos. Então, esses cabos que são conectados aqui no tabuleiro dessa ponte, e transfere o carregamento do tabuleiro para os pilares centrais, então são elementos, lineares, elementos onde a sua seção transversal, o diâmetro do cabo, ele vai ser infinitamente, bem menor do que o comprimento desse cabo. Tá? Outros exemplos são os arcos. Então, nessa ponte aqui também a gente consegue observar o arco que está recebendo os carregamentos, aqui do tabuleiro da ponte, indiretamente, já que o carregamento ele recebe, ele é transferido diretamente para os cabos e aí em seguida é transferido para o arco. Então, o arco a gente consegue observar também que é considerado um elemento linear. Então, o comprimento desse arco aqui ele é bem maior do que as dimensões de sua seção transversal. Uma curiosidade aqui sobre a transferência de carregamentos em arcos, é que os arcos eles estão submetidos basicamente a esforços de compressão. Então, o formato, do arco, como esses carregamentos estão distribuídos ao longo aqui do elemento, faz com que ele possua aqui em sua totalidade, tensões ou forças de compressão que vão se distribuindo até chegar nos pontos de apoio aqui nas fundações. Além dos elementos lineares, dos elementos de barra, nós temos também os elementos de superfície.
Então, diferentemente dos elementos de barra, onde uma das suas dimensões ela é bem maior do que as outras duas, aqui nós temos duas dimensões, né, com a mesma faixa ali, né, na mesma proporção, e uma dimensão bem menor, né? Então essa dimensão chamada, usualmente chamada de espessura, ela é relativamente pequena, ela é bem menor do que as demais faces, né? Já os elementos de superfície, ele ainda são subdivididos em três categorias, né? Nós temos as placas, as chapas e as cascas, né? A principal diferença entre as placas e as chapas é o sentido da carga, né? Como essa carga está incidindo no elemento. Então, primeiramente, as placas, né, são elementos de superfície, né, elementos planos, tá? Sujeitos principalmente a ações normais ao seu plano. Então, aqui é um exemplo clássico de uma laje. Então, na laje, o que vai acontecer? Os carregamentos dessa laje, eles atuam perpendicular ao seu plano, né? Então, a laje ela está no sentido horizontal e as cargas são comumente verticais, né? São cargas oriundas de peso próprio, peso de equipamentos, né? Peso de pessoas. Então, tudo isso incide normalmente a superfície da laje, né? E ela é considerada um elemento de superfície justamente porque as duas dimensões, né, o comprimento, né, e a largura aqui da laje são bem maiores do que a espessura, né, que também é chamada aqui de H. Então L e B são bem maiores do que H e além disso nós temos carregamentos normais a essa superfície, por isso são consideradas placas. Diferentemente das placas, as chapas elas vão possuir um carregamento paralelo, né, ao seu plano, ou ações contidas em seu plano. Tá? Elas continuam sendo elementos de superfície, né, então tenho aqui agora a altura H e comprimento L, né, em mesma faixa de proporção e bem menores do que a espessura B. Ok? Só que além disso, nós temos aqui, né, um carregamento, né, que é paralelo à superfície da chapa. Um exemplo clássico são as paredes, né? Então as paredes elas recebem os carregamentos de vigas, carregamentos de lajes, tá? E esses carregamentos eles são verticais, né? Na mesma posição da parede. Então esse carregamento ele é transferido, né? De forma paralela ao seu plano até chegar nos elementos de base. E as cascas são elementos de superfície, porém é uma superfície não plana, né? Uma superfície curva, tá? E aí é comum, pelo menos o peso próprio, né, atuar de forma também normal, né, perpendicular em algumas posições da casca, em outras, né, a depender da inclinação, né, a depender do formato dessa casca, ela também vai sofrer carregamentos paralelos, né, a uma determinada região. Mas o mais importante é considerar que essa casca são elementos curvos, tá? E também são confeccionados, podem ser confeccionados também em concreto armado. Já a outra terceira classe de elementos, além dos lineares e os de superfície, são os elementos volumétricos. Então, nesses elementos, nós temos as suas três dimensões, né, na mesma ordem de grandeza, né, como é o caso de sapatas, né, de fundações, né, e também blocos de fundações. Então, nós temos aí a altura da sapata, basicamente com as mesmas, com a mesma ordem de grandeza, né, da sua largura e do seu comprimento. Nós temos aqui um resumo, né, dos principais elementos estruturais, né? Então nós temos aí uma estrutura de concreto armado, né? Existem obviamente outros tipos de elementos, mas esses aqui são os principais, né? A laje, a viga e os pilares, né? Então a laje, como eu já mencionei com vocês anteriormente, né, é um elemento plano, né, de superfície ou bidimensional, né, e ela vai ter ali na sua grande maioria, né, apoios em seu contorno, né, nos quatro contornos ali da laje a gente vai ter as vigas, né, recebendo o carregamento das lajes, né. Essa laje ela é submetida
predominantemente a flexão nas duas direções ortogonais. Então, vamos supor aí, o carregamento, peso próprio da laje, né, as cargas de pessoas, né, de equipamentos que estão sobre essa laje, vão conferir uma deformação, certo? Uma deformação, uma flecha, né, de cima para baixo, então essa laje ela vai descer um pouquinho, e essa movimentação se dá por conta dos momentos fletores predominantes que atuam ali naquela estrutura, naquela laje. Nós temos outros tipos de esforços também que atuam em lajes, né? Então o esforço cortante também é um tipo de esforço bastante comum na atuação em lajes, porém, em algumas situações, esse esforço cortante ele não necessita, né, de armadura, né, que combata esse esforço cortante. Né? Os próprios mecanismos ali da interação da armadura longitudinal com o concreto da laje já são suficientes para combater ao esforço cortante. Já os momentos fletores não, como são esforços predominantes nessas lajes, então a gente vai precisar sim de armadura, tá? Já as vigas são elementos lineares, né, sujeitos também predominantemente à flexão, ou por quê, né? Porque os carregamentos, né, dessa viga, eles são perpendiculares ao eixo longitudinal da viga. Então, isso acaba facilitando muito o surgimento de esforços de flexão, né? Então, as lajes elas vão receber, elas vão transferir os carregamentos para as vigas e as vigas transferem, né, em sua maioria, os carregamentos para os pilares, né? Outra coisa interessante aqui é que para edificações um pouco menores, né, edificações com baixo carregamento, né, baixa altura, é muito comum a gente conseguir embutir essas vigas nas paredes, né? Isso vai trazer melhorias relacionadas aos aspectos estéticos da edificação, tá? É, Outra coisa interessante é que as vigas também, por estarem em regiões mais altas ali do pavimento, né, então, na grande maioria das vezes, a gente consegue também ocultar essas vigas, né, por meio de forros, né, ou outros tipos de soluções. Né? Já os pilares são elementos de barra sujeitos predominantemente à flexocompressão, né, fornecendo apoio às vigas e transferem as cargas para as fundações. Então, os pilares, por receberem os carregamentos das vigas, né, e aí eu vou mostrar um pouquinho melhor na parte de sistemas estruturais de concreto, é que o pilar com a viga, ele cria-se um pórtico. E aí existe a transferência, além da força de reação, de apoio da viga, né, que vai comprimir o pilar, essa viga também transfere momentos fletores para os pilares. Então, por isso que ela vai estar ele vai estar submetido aqui à flexocompressão, né, a junção aí do esforço de compressão juntamente com o esforço da flexão. Nessa imagem a gente consegue observar um pouco melhor, né, vários elementos estruturais, né, associados dentro de uma mesma edificação. Então nós temos as lajes, né, aqui uma laje nervurada, né, ela tem esse nome, né, por conta das nervuras, né, é uma característica dessa laje que vai trazer aí uma redução do peso próprio, né, e um aumento da rigidez quando a gente compara, né, com uma laje maciça, né? Uma laje completamente preenchida por concreto. Aqui não, aqui a gente vai, por conta das nervuras, né, obter aqui a presença de espaços vazios que vão conferir maior inércia e menor peso próprio. Temos aqui vigas também, né, em sua seção transversal, né, pilares, né, a escada da edificação, tá, e as fundações. Então nós temos aí elementos de superfície, como a laje, elementos lineares, como os pilares e as vigas, e os elementos, né, volumétricos ou tridimensionais, que é o caso da sapata. Bom, esses elementos, né, por estarem conectados entre si, né, então essas cargas elas vão ser transferidas de um elemento para o outro. Na grande maioria das vezes, né, na grande maioria das edificações, a transferência de cargas ela se dá por essa ordem. Então nós temos aí as lajes recebendo os carregamentos de forma direta, então vai receber ali o carregamento da movimentação de pessoas, de veículos, né, de equipamentos, móveis. Então tudo isso incide diretamente na laje. Né?
E aí a laje ela transfere esses carregamentos para as vigas em seu entorno, tá? E das vigas esses carregamentos são transferidos para os pilares e aí, consequentemente, para o solo, tá? Cabe ressaltar aqui que em uma edificação um pouco mais alta, né, com múltiplos pavimentos, então os pilares acabam recebendo, né, o carregamento de todos os pavimentos, certo? Então recebe lá o carregamento, ele chega na laje, descarrega para as vigas e aí transfere para os pilares. Os pilares, por possuírem, né, uma prumada, então ele geralmente ele pega o seu comprimento ao longo de toda a altura da edificação, então ele acaba recebendo os carregamentos, né, de todos os pavimentos, né, na grande maioria das vezes. Obviamente pode haver ali um pilar que não esteja, né, não seja alinhado, existam o que nós chamamos de viga de transição, tá? Mas, a grosso modo, uma prumada ela vai receber o carregamento ali de todos os pavimentos. Tá? E por conta disso, na etapa do dimensionamento, né, tanto projeto, execução, eles acabam sendo um pouco mais exigidos, né? As verificações, né? Os pilares a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com eles por conta, né, de caso exista uma falha estrutural num pilar, né, é muito provável que essa falha ela se estenda ao longo, né, de todos os pavimentos que estejam ali acima de onde ocorreu uma possível falha, né? Obviamente, todos os elementos estruturais eles são importantes, têm que ser muito bem dimensionados, mas os pilares acabam sofrendo, né, devendo receber uma atenção maior por conta desse aspecto. Né? E uma outra situação mais interessante que acontece com os pilares também é devido à ação horizontal. Então, se nós observarmos aqui nessa imagem, né, a ação horizontal, né, ela vai provocar, né, um momento fletor, né, devido à distância que nós temos, né, essa altura que nós temos entre o ponto de aplicação da carga e o ponto de rotação, né, desse pilar, que seria lá próximo da fundação. Né? Então, além das forças de compressão, né, que atuam devido à transferência de carga das vigas, né, os momentos fletores também que são transferidos pelas próprias vigas, existe ainda essa força horizontal. Então, os pilares, né, quanto mais alta a edificação, mais solicitado esse pilar vai estar, e por conta disso exige uma atenção maior. Tá? Já os sistemas estruturais de concreto armado, né, existem alguns, e o principal dele é o sistema de pórticos. Né? Então, esse sistema de pórtico nada mais é do que, como eu já havia mencionado, né, a junção, a conexão de pilares juntamente com as vigas, cria ali elementos estruturais, né, um sistema plano, né, e aí esse sistema ele funciona como um pórtico. A gente pode observar exatamente aqui nessa planta baixa, né, a junção do pilar P1, P2 com P3 e a viga V1, ela cria, né, essa junção, esses elementos eles vão criar, né, esse pórtico plano, tá? E esse pórtico ele acaba conferindo maior rigidez à estrutura como um todo no combate principalmente às ações horizontais, ok? Nesse caso aqui nós temos o exemplo da ação do vento, né? E aí essa ação lateral ela acaba sendo resistida por esses três pórticos que a gente pode mencionar aqui. Ó. Essa linha de atuação da ação horizontal, nós temos essa outra linha também, esse outro pórtico, e aqui embaixo a gente tem um terceiro pórtico. Né? Caso a ação do vento venha em uma outra direção, né? Então se ela vier daqui, por exemplo, então os pórticos formados seriam esses três aqui, ó. Esse aqui, tá? E esse aqui. Então, a ideia, né, é que a gente consiga criar uma estrutura, né, através de um pórtico espacial, né, tridimensional. Mas na hora de projetar, de analisar, a gente consegue fazer essas projeções levando em consideração uma única direção de carregamento e fazer essa análise de um pórtico bidimensional. Na falta ou caso o pórtico ele não assuma, né, esse elemento, né, rígido o suficiente, né, para combater a esses deslocamentos, né, ou a esses esforços horizontais, a gente precisa introduzir alguns outros elementos com uma maior rigidez. Né? Então, neste caso, a gente costuma utilizar também um núcleo de rigidez. Então, o núcleo de rigidez
ele é composto por elementos de concreto, né, com grande volume de concreto, como é o caso de um pilar parede, de uma viga parede, né? Então são elementos que vão trazer, né, aí uma grande rigidez à estrutura, tá? E aí os demais elementos, as vigas e os pilares são conectados a esse núcleo de rigidez, ok? Na grande maioria das vezes, esses núcleos eles estão localizados nas regiões centrais da edificação mesmo. Então, é, ali na região do fosso do elevador, né, das escadas, então são elementos de concreto, né, fosso de elevador e escadas, são elementos de concreto com bastante volume, e aí eles são também aproveitados, né, para fazer esse núcleo de rigidez também, tá? Como a gente pode ver aqui no exemplo, né, então nós temos a nossa estrutura conectada aqui no fosso do elevador, né? Um elemento que vai trazer aí uma maior rigidez à edificação, tá? A gente também pode associar aos nossos pórticos da edificação, né, alguns pilares paredes. Então, caso não exista a necessidade, né, da criação de um núcleo de rigidez, até porque essa solução ela é comumente utilizada para edificações muito altas, né? Então, numa edificação ali de altura, né, um pouco mais mediana, a gente consegue também incorporar esse sistema, né, de pórtico associado com pilares paredes, que consiste, né, na utilização de pilares, né, em algumas regiões da edificação, não todas, mas alguns pilares que possuam, né, uma dimensão bem maior, né, uma rigidez muito maior, a fim de trazer, né, maior rigidez também ao pórtico espacial como um todo. Essas são as nossas referências, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês até aqui. Deixei um link para vocês responderem a uma atividade, certo? Meu muito obrigado e até a próxima.